Então, ok, pessoal, retomando então aí a nossa viagem pela evolução humana, né, nós, na aula passada, vou passar aqui bem rapidamente a título, né, de lembrança, rapidinho, né, o Ardipithecus, nosso ancestral mais antigo, tá certo? Conhecido, 4 milhões e meio de anos antes do presente. Australopithecus, né, veio um pouco depois, 4 milhões e 200 mil anos antes do presente. O Homo habilis, em seguida, entre 2 milhões e meio e 1 milhão e 800 mil anos antes do presente, né, uma espécie que tem poucos fósseis ainda conhecidos. E adentramos, então, no chamado ato 3 aí, certo, que ele chama, né? Falando sobre o Pleistoceno, é muito importante nesse momento. E o aparecimento do Homo erectus, há 1 milhão e 800 mil anos atrás, e ele sobreviveu até 50 mil anos antes do presente. Ele aí, primeiro hominino a deixar a África, características e tal, e é uma espécie que perdura por mais de 1 milhão e 500 mil anos. Deixa eu ver, chegou alguém aí na sala, vou autorizar. Para a gente retomar, então, a apresentação. Bom, então agora, né, a gente chegou até o Erectus, certo? O ancestral aí, né, até agora o mais próximo que nós identificamos. Bom, depois, né, após o Homo erectus, nós vamos identificar os Homo sapiens arcaicos, né, que surgiram na Terra, né, como evolução aí do erectus, entre 800 mil e 25 mil anos antes do presente. Então, a primeira espécie, né, desse Homo sapiens arcaico, é esse nome aí complicado, Homo heidelbergensis, porque o seu primeiro crânio foi encontrado em Heidelberg, na Alemanha, mas de lá, na origem dele não é de lá, até porque, né, nós sabemos que a origem é africana do Homo erectus, a gente já viu isso na aula passada, e também o heidelbergensis. É incrível, né, que todas as espécies humanas, elas surgiram na África. Nenhuma espécie, não é, da linhagem do gênero Homo surgiu fora da África, né? Então, sempre ali naquela área que a gente identificou, né, no leste da África, ali entre a Etiópia e a África do Sul. Então, esse Homo heidelbergensis, ele é também chamado de homem rhodesiano, porque também, assim, o local aí de surgimento mais antigo é na antiga Rodésia. Então, segundo, né, o professor Walter Neves, esses teriam sido os primeiros cabeçudos. É por isso que a gente já considera, né, como uma linhagem de sapiens arcaica, aí 1.200 centímetros cúbicos de volume cerebral, tá? Bem maiores aí do que os anteriores. O crânio, como ele diz aí, em formato de bola de futebol americano, né? Então, o crânio ele é oval, na verdade. Vocês estão vendo ele de frente aí, mas ele mostrou no vídeo, né, esses crânios em norma lateral, tá? Também não tem testa, tá? E o occipital, esse osso, né, posterior no crânio, ele é bastante
anguloso, ao contrário do nosso. Então, deixa eu ligar aqui. Né? Ele apresenta torus supraorbital, né? Extremamente robusto, aqui, ó, né? Como, né, o Homo erectus, tá certo? Né? Já falamos, né? Não tem queixo, o queixo é uma coisa que vai surgir, nem testa, né? A testa e o queixo são coisas que vão surgir já no Homo sapiens mesmo, tá? E é o último ancestral comum, tá? Entre o Homo sapiens e o Homo neanderthalensis, certo? Que a gente vai também, que é o outro Homo sapiens arcaico, o chamado homem de Neandertal. Então, o heidelbergensis, ou o rhodesiano, tá certo? Ele é um ancestral comum entre o sapiens e o Neandertal. Ou seja, o sapiens não é uma evolução do Neandertal e nem vice-versa, né? Ambos, né, têm como ancestral comum o homem, o Homo heidelbergensis. Está aí uma reconstituição, né, dessa espécie. Se a gente observar bem, né, já é um formato bastante semelhante aos seres humanos, né? Você tem aqui só um pouco a diferença, né? Esse toro supraorbital, e, enfim, que surge, né, em muitos Homo sapiens contemporâneos mais robustos, né, não tão pronunciado como esse, né, a ausência de queixo e de testa. Né? Mas se a gente visse um sujeito desse andando pela rua, né, não seria, né, muito diferente, né, da nossa própria espécie. Uma característica importante, né, que o professor Walter Neves coloca, né, é que o heidelbergensis foi o primeiro cosmopolita, ou seja, ele se espalhou pelo mundo. Então, são encontrados fósseis na África, na Europa, né, na Índia, na China, enfim. Né, então, praticamente, né, no mundo todo, exceção aqui do Oriente Médio e das partes mais gélidas do hemisfério norte, realmente, né, ele vai atingir o sul da Sibéria aqui apenas, certo? Mas, de toda sorte, né, ele é uma espécie que se espalha pelo mundo. Bom, uma coisa importante, e é importante que vocês atentem bem para isso, tá certo? É que o Homo heidelbergensis desenvolveu uma técnica de lascar a pedra bem mais sofisticada, né, do que aquela usada pelo Homo erectus. Então, é a chamada técnica Laveloir. Né? Laveloir, tá certo? Que é um procedimento complexo de lascado, e por meio de uma preparação especial da face superior do núcleo, e opcionalmente da sua periferia, da sua plataforma de percussão, consegue preconceber ou pré-determinar total ou parcialmente o tamanho da lasca antes de ser extraída. Ou seja, né, existe, tá, nessa técnica, tá, um planejamento para a produção do material lítico, das ferramentas. Então, está mostrando aqui a técnica como é. Você tem um núcleo, tá certo? Aqui, você vai percutindo esse núcleo, não é? em vários pontos dele, gerando esse tipo, né, de reentrância aqui, tá certo? E a segunda fase dele, você ainda vai, depois, né, trabalhar também essa área aqui, ou seja, é uma ferramenta de pedra totalmente trabalhada. Isso a gente vai ver só aqui nessa técnica desenvolvida aí pelo Homo
heidelbergensis. Então, está aqui, tá? A gente se lembra que o Homo erectus já desenvolvia, né, o machado de mão, e você já vê aqui, com essa técnica, não é, uma ferramenta bem mais elaborada. Tá? Bom, agora, além do Homo heidelbergensis, né, o Homo neanderthalensis, ou homem de Neandertal, vamos falar assim para ficar mais fácil da gente pronunciar essa palavra aí difícil, né? Então, uma das espécies mais conhecidas, né? Quando a gente fala de outras espécies humanas além da nossa. Então, digamos assim, que o protótipo dele é o chamado homem das cavernas, né? Nós temos aqui uma representação, né, do homem de Neandertal, feito pelo Charles Knight, em 1920, foi um artista, um paleoartista, né, bastante famoso, né, que desenhava animais e seres humanos primitivos, tá certo? Então, é aquele protótipo, ou arquétipo, melhor dizendo, do homem das cavernas, certo? Como ele foi muito encontrado na Europa, né, e a gente tem uma abundância relativa, né, de achados fósseis do Neandertal, então uma espécie que se popularizou muito, né, na literatura e na própria ciência. Bom, segundo o professor Walter Neves, os neandertais descendem do Homo heidelbergensis, pois fósseis de formas de transição entre as duas espécies foram escavadas no norte da Espanha, né? Então, existe uma diferença anatômica, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Entre as duas espécies. Então, quando você tem essa diferença anatômica e você vê, não e a gente já vem, né, ressaltando que as mudanças, né, anatômicas são mudanças muito lentas, tá certo? Então, nós temos aí formas de transição, tá? Que podem, né, hipoteticamente, estabelecer uma relação entre duas espécies, a relação filogenética entre duas espécies. No caso, o professor Walter Neves defende aí que esses fósseis encontrados no norte da Espanha são formas transitórias, tá, entre o Homo heidelbergensis e o homem de Neandertal. Então, dizer, isso aqui é muito importante, ele não, digo eu, os neandertais e os humanos modernos conviveram pelo menos por 5.000 anos na Europa. Essa coexistência foi indicada por alguns estudiosos como a causa da extinção dos neandertais, que não teriam sido capazes de concorrer pelos mesmos recursos com o Homo sapiens. Isso é muito importante, né, gente? A gente vem dizendo e ressaltando, né, que nosso paradigma, tá certo, para o entendimento da evolução é o paradigma de Darwin. Então, que coloca fundamentalmente essa questão, né, da disputa, né, pela sobrevivência diante de recursos limitados, em que indivíduos mais bem adaptados às condições ecológicas, né, eles têm a probabilidade de sobrevivência maior e, consequentemente, né, a probabilidade de ter mais filhos e transferir essa característica adaptativa vantajosa para a sua descendência. Então, é isso que a gente está dizendo aí, né, essa primeira parte aí, tá certo? Né, que os neandertais, eles são extintos, né? Então, o que se conclui, o que se infere disso, é que o Homo sapiens sapiens, como a gente diz, tá certo? Ele era bem melhor adaptado às condições, não é, da luta pela sobrevivência, e que isso teria, então, acarretado o desaparecimento, né, dos neandertais. Entretanto, por outro lado, alguns estudos genéticos recentes
tem mostrado que parte da população neandertal foi absorvida pelos humanos modernos europeus. Ou seja, que a partir de estudos de genoma aí, se estabelece a possibilidade, né, de ter havido cruzamento, digamos assim, entre indivíduos neandertais e indivíduos sapiens. Isso muito provavelmente aconteceu. Mas são estudos ainda aí que a gente não vai se aprofundar aqui, mas existe esse duplo entendimento em relação ao... Sim, miserável. Um ódio cada gata. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Bom, é importante ressaltar, né, que esses fósseis... Licença, professor. Eliette, seu microfone está Quem está com o microfone aberto aí, gente? Eliette, Oi? o microfone está aberto. Deixa eu tentar desligar aqui. Peraí, Tá bom. um minuto. Desculpa, gente, eu não estava nem percebendo. Não tem problema não. Pronto, então, voltando, né? O homem de Neandertal, os fósseis dele foram localizados, né, na Europa, no Oriente Médio, no Uzbequistão. Licença, de novo, professor, desculpa. Eliette, continua aberto o teu áudio. Ok? Esse Google Meet é ruim porque a pessoa não vê, né? Só bota a apresentação, a pessoa só vê a apresentação, não consegue interagir direito. Mas vamos lá. Então, retomando, né? O homem de Neandertal, aí surgido há 200 mil anos atrás, sobreviveu até 30 mil anos antes do presente, tá? Ele se localizou, então, os fósseis foram localizados na Europa, no Oriente Médio, no Uzbequistão e no sul da Sibéria. Não existem neandertais na África. Então, essa é uma espécie, eu até falei que todas as espécies surgiram na África, à exceção dos neandertais, que não surgiram na África. Não existem neandertais na África. Não existiram, melhor dizendo. Então, essa aqui é a distribuição geográfica deles. Evidentemente, né, se tem aqui, você tem aqui uma linha, né, de dispersão dele por essa área todinha aqui, porque para ele ter chegado aqui, ele tem que ter passado por aqui, né? Bom, é importante a gente ressaltar algumas, né, características do crânio dos neandertais. Esse é aquele crânio que o professor Walter Neves apresenta lá na aula dele, né, um crânio encontrado aí em Châteauneuf, na França, de um velho, né, ele até explica, né, que esse fóssil não apresenta dentes, porque é um fóssil de um indivíduo velho, né, que já tinha a dentição desgastada, perdeu praticamente todos os dentes. Mas quais são as características, né, do homem de Neandertal? Primeiro, um crânio extremamente comprido, daqui a pouco a gente vai mostrar essa representação para vocês, muito baixo, né, e testa quase ausente. Tá? Bom, a capacidade encefálica entre 1.200 e 1.700 centímetros cúbicos, ou seja, são cérebros maiores do que a nossa espécie, em média. Tá? Novamente, o poro superorbital bastante proeminente, né? Essa característica aqui. Atrás, o professor Walter mostra lá, eu não tive tempo de botar uma foto aqui, mas enfim, vocês lembram, o poro occipital é esse osso posterior do crânio, né, que tinha um poro occipital, aparece no Erectus, né, e também no Heidelbergensis. No caso, né, do homem de Neandertal, ele é vermiforme, parece uma minhoquinha, né, como o professor Walter Neves disse na aula dele. Então, ele é bastante discreto.
ele é associado, ao contrário dessas outras formas, não é? Com uma fossa suprailíaca, né? Uma pequena depressão abaixo do toro occipital, certo? Então, isso os diferencia, tá? Principalmente a fossa suprailíaca, os diferencia do Homo heidelbergensis e também do Homo erectus. Bom, é interessante, ele mostra lá também, né, que o meio da face, ele é um pouco projetado, formando o que ele chama de um bico, Professor, como se fosse um bico. Oi? Nayara perguntou no chat se é possível saber a expectativa de vida que eles tinham. Tem que pesquisar, mas não sei não, ela não devia ser muito grande, porque como vocês viram, né, a expectativa de vida é algo que vai aumentando com o decorrer dos séculos, né? Então, você tinha aí uma expectativa de vida, digamos assim, no início do século XX, sei lá, de 40, 50 anos, né? Hoje você tem uma expectativa de 80. Então, esse pessoal não vivia muito, não. Talvez, né, inclusive pela sua característica cultural, como a gente vai ver aí no próximo slide. Eram caçadores, né, caçadores aí destemidos. Então, a expectativa de vida aí não devia ser muito longa, não. Esse velho aí devia ter 40 anos, talvez, né? Mas aí eu não sei te responder com precisão sobre isso, mas eu vou dar uma pesquisada aí, depois, na próxima aula, eu dou essa resposta, tá bom? Assim, vamos ver mais ou menos a expectativa de vida em relação a cada espécie de hominíneos que a gente estudou, tá bom? Bom, e a história do nariz bastante grande, né? Então, a gente vê aqui, não é, a abertura do nariz aqui é uma abertura bastante avantajada, né? Se os heidelbergenses eram cabeçudos, esses aqui eram cabeçudos e narigudos. Bom, e mais uma vez, ainda não existia queixo. Então, gente, uma coisa muito importante para vocês memorizarem é que o queixo e a testa só surgem no Homo sapiens. Nenhuma outra espécie de hominíneo tinha nem testa, nem queixo. Bom, aí uma representação de um homem de Neandertal, né? Você vê que ainda mais do que o heidelbergensis, né, que se parece com, né, o Homo sapiens, o ser humano moderno. Bom, aí tem uma questão fundamental aí que ele coloca, né? Os neandertais eram mais inteligentes que o Homo sapiens. Bom, aqui nós temos, né, o perfil, né, do crânio em branco aqui, né, aliás, tracejado do Homo sapiens, e o crânio aqui do Neandertal. Então, vocês veem que ele é mais baixo, né, o crânio aqui é mais alto. Nós temos aqui esses crânios também, né, comparados aqui. Você vê uma foto anatômica bem maior do que a do ser humano. Olha a ser humano, do Homo sapiens, olha a testa do sapiens, a testa do Neandertal, ele tem o touro supraorbital, nós não temos, né? E o surgimento do queixo, né? Então, aqui ele não tem queixo, tá? Agora, era uma cabeça bem maior, né, do que a do Homo sapiens. E está aqui, o professor Walter Neves também fala, né, que a cabeça do Neandertal parecia uma bolinha, né, ao contrário da nossa cabeça, que é uma cabeça mais pontuda. Então, são diferenças, né? Você vê aqui que a caixa encefálica aqui, ó, ela é bem maior do que a caixa encefálica do ser humano. Mas a gente vê aqui a angulação do occipital aqui, quando nós não temos essa angulação. Tá? Além do mais, né, quer dizer,
essa coisa do bico aqui, que é um pouquinho pronunciado, tá certo? Essa parte enfim, do lábio superior e inferior do Neandertal. Então é o seguinte, bom, eles têm uma capacidade encefálica de 1.700 centímetros cúbicos em média, ou 1.600, ao passo que dos sapiens é de 1.350. Então, a gente poderia dizer, bom, então eles são mais inteligentes? Não, não são. Não significa, por quê? Né? É um reflexo da massa, do aumento da massa corporal dessa espécie de hominídeo. Ou seja, a relação entre a massa encefálica e a massa corporal, né, ela é menor, na verdade, do que no ser humano, o Homo sapiens, certo? Professor, Oi. ali em cima, você disse que a capacidade encefálica podia ser entre 1.200 e 1.700, ou seja, ela pode ser menor do que 1.700 também? Tipo, ela pode chegar, tipo, a 1.300? Não, 1.300, isso aí tá uma média, tá certo? Tá uma média. A média aí, 1.700 entre os neandertais, e uma média de 1.350 entre os sapiens. Nós sabemos que existem pessoas com cabeças maiores e menores, né? Então, mas no caso aí, em média, né, as cabeças eram maiores. E aí o professor Walter Neves explica isso a partir da questão da massa corporal, que é o que a gente vai estudar aqui agora, vai um pouco ver agora. Então, tem uma representação aqui, né, de um Neandertal, tá certo? Né, e o seu corpo, né, ele se mostra, né, como um corpo bastante adaptado aos climas frios e gélidos, né? Então, existe uma abundância, né, de esqueletos fossilizados de Neandertais. Quando se fala em abundância, né, não chega a 200, né, cento e poucos esqueletos, tá? Tanto de cérebros como do esqueleto completo, o que facilita a reconstituição, cérebro não, crânio, facilita a reconstituição da sua estrutura física. Então, essas reconstituições, elas são reconstituições bastante bastante próximas da realidade. Então, veja, embora eles tenham os crânios maiores, né, são indivíduos mais baixos que o Homo sapiens, tá? Mas consideravelmente mais musculosos. Aquele atarracado, né, como a gente diz, tá certo? Bom, né, tem um corpo que eles chamam de lateralizado, ou seja, um corpo largo, né? A caixa torácica é mais redonda, inclusive, tá certo? Né? Ou seja, são indivíduos troncudos, como a gente chama também, né? Como prova a bacia avantajada dessa espécie, também mostrada lá no curso da USP. Né? Ali o professor Walter Neves compara uma bacia humana a uma bacia do Homo sapiens com uma bacia do homem de Neandertal, e a gente percebe que é uma bacia bastante mais larga e bastante mais espessa do que a dos seres humanos. Bom, aí é muito legal isso que ele fala, né, que tudo em seu corpo tende a se arredondar, inclusive as falanges, as pontas dos dedos não são pontiagudos como os nossos, são mais arredondados. O que indica que essas espécies eram extremamente adaptados aos climas frios e gélidos, como os esquimós. Os esquimós, não é que os esquimós são descendentes dos neandertais, como o Walter Neves coloca aí, a questão de convergência evolutiva. Mas você olha, o esquimó ele é meio que uma bolinha, como ele diz, né? Então, é uma adaptação para o clima frio, né? Porque, como ele explica lá, a esfera apresenta a menor relação entre superfície e massa. É o sólido que apresenta essa menor relação. Ou seja, por que isso é importante? E por que é adaptativo para o clima frio? Porque você não quer perder calor do seu corpo. Então, quanto mais gordinho e arredondado, né, mais você
tem, é mais adaptado a clima frio, tá certo? E o próprio nariz é explicado, né? Aquele nariz enorme, tá certo? Que é exatamente essa função de aquecer o ar gelado antes dele ser inalado, né? Claro, então você tem um nariz maior, então o ar ele chega mais quente aí, né? Ao pulmão e mesmo as partes aí internas aqui da face, que a gente sabe que são abertas. Quem tem sinusite sabe disso. Então, sinusite, aquela dor ali, tá certo? São exatamente essas bolsas, né, que estão aí inflamadas. Então, se você respira, né, no frio, um nariz grande, ele é adaptado exatamente para aquecer este ar. Bom, alguns aspectos culturais, né? Os neandertais desenvolveram uma indústria de pedra lascada extremamente sofisticada, tá certo? Muito sofisticada, mas que não passava de 20 tipos de ferramentas. Você vê, né? Com essa evolução desde bilhões de anos atrás, o Neandertal ainda, né, tinha apenas 20 tipos de ferramentas especializadas. Segundo o professor Neves aí, né, foram os primeiros a inventar as pontas de pedra, os primeiros implementos aí de ponta, né, uma ponta encontrada lá em Meyral, na França. E essas pontas eram usadas em lanças e não em flechas, tá? E foram inventadas milhares de anos depois. E aí é o seguinte, né, associando essa evidência cultural, certo, com evidências corporais que a gente vai ver aqui dos fósseis, se chega à conclusão, e também, lógico, evidências ecológicas, né, e de próprio ossadas de animais que foram encontrados associados ao Neandertal, tá, indica claramente, né, que essa espécie caçava grandes animais com essas lanças. Dois elementos levam a essa conclusão. Em primeiro lugar, os esqueletos apresentam muitas fraturas acidentais. E até foi comparado, né, um médico moderno aí comparou o tipo de fratura, né, que é o mesmo padrão dos peões boiadeiros, né, o pessoal que monta em cima de cavalo brabo e boi, né? Quer dizer, o que indicaria, então, que eles se expunham a perigos enfrentando animais de grande porte. Uma flecha, eu já falei isso aqui, uma flecha você está mais longe, né? A lança não, a lança você se expõe, né? Você tem aí, sei lá, 1,5 metro, 2 metros, né? Ou talvez um pouco mais, de haste, o que é muito perto para chegar, né, caçar um animal, de toda sorte, né? E outra questão é a questão dos fêmures curvos. Também vários fósseis apresentam, ao contrário do nosso, fêmures curvos. Isso foi interpretado, né, como resultado de carências alimentares, mas essa hipótese já foi superada por essa ideia de que isso é em decorrência de que o homem de Neandertal carregavam cargas pesadas sobre os ombros, né, e provavelmente corpos desses animais que eles caçavam. Isso eram uma espécie bem mais arruda, robusta, do que o Homo sapiens. Entretanto, né, se você encontrasse um homem de Neandertal culturalizado por nossa civilização, provavelmente você não veria muita diferença em relação aos Homo sapiens mais corpulentos. É que está, né, o livro da Goffin, da Deluc, desculpe, da Brigitte Deluc, em que ela faz essa representação, é esse livro aqui, um livro muito legal mesmo, cheio de ilustrações, e ela, né, faz essa ilustração aí de um Neandertal barbeado, com cabelo cortado, usando aí um terno, uma gravata, certo? Então, ele passaria facilmente, né, por um Homo sapiens, um pouco mais corpulento, né, mas está aí, né,
esse nosso primo próximo. Bom, gente, então aí, retomando mais agora o texto do Mithen, né, vem aí o terceiro ato, né, desse drama do nosso passado, segundo as palavras dele, né, algo que vai ocorrer, aliás, né, esse ato 3, na verdade, ocorreu, vamos entrar aí no ato 4, né, o próximo, né. Então ele diz, as cortinas se fecham depois de mais um longo ato. Durou mais de 1.500.000 anos. E apesar de grande parte do velho mundo ser agora o palco, os objetos de cena estarem mais diversificados, o tamanho do cérebro ter alcançado as dimensões modernas, de uma série de novos atores ter aparecido, não deixou de ser uma experiência tediosa. Até agora, assistimos à peça por uma fração de tempo um pouco menor de 6 milhões de anos, mas ainda não surgiu nada que possamos chamar de arte, religião ou ciência. Então, né, isso só vai ocorrer com o aparecimento do Homo sapiens. Né? Então, os fósseis mais antigos de Homo sapiens, eles têm aí cerca de 200.000 anos, esses fósseis, tá certo? E eles surgiram na África. Né? Os fósseis mais antigos são encontrados na África, né? E, evidentemente, eles migraram para chegar até a América depois, né? Chegaram à Oceania e tudo, tá certo? Né? Então, eles migraram depois e suplantaram todas as outras espécies ainda existentes. Nós, a nossa espécie, o Homo sapiens. É interessante, né, que ele faz uma observação, tá certo? Que esses fósseis eram bem mais longilíneos do que os neandertais. Ele até lembra, né, dos corredores etíopes, né, quenianos, né, esses corredores de corrida de fundo, de maratona, etc., né, que tem aquele biotipo mais longilíneo, né, mulheres bastante longilíneas aqui, tá? O que indica adaptação a clima quente. Claro, se por um lado você ser uma bolinha, né, mais próximo às formas arredondadas, é uma adaptação a clima frio, por quê? Porque você conserva o calor. Em clima quente, você não quer conservar o calor, você quer dispersar o calor. Então, essa configuração mais longilínea, né, favorece exatamente isso. Né? Então, nós temos aí esse Homo sapiens feminino aí, longilíneo e belíssimo, né, na África. Bom, aí, né, retomando mais aí o Mithen, ele vai falar aí desse ato 4, certo? Começado aí há 100.000 anos atrás, segundo ele, um ato mais curto, claro, segundo ele, não, mais curto, porque a gente retrocedeu aí há 7 milhões de anos, 6 milhões de anos atrás, então agora há 100.000 anos. Então, um ato mais curto, onde foram contadas 3 cenas, que contém mais ações dramáticas do que o resto da Terra. Bom, então aqui está, como eu disse, né, os seres humanos, o Homo sapiens, ele ocupa todo o globo, tá certo? Isso tem uma relação fundamental, lembrem-se que eu falei do Pleistoceno para vocês, né? Aquela variação mais ou menos de 100.000 anos em relação à temperatura média da Terra. Então, o que acontece? Quando você tem os períodos glaciais, os períodos mais frios, o que ocorre? Né? Ocorre, né, um aumento das geleiras. Né? Claro, a água vai congelar mais. Então, o que acontece isso? Aumento das geleiras e a diminuição
do nível do mar. Tá? O nível do mar se retrai. Então, por exemplo, nessas áreas aqui, tá? Eram áreas de terra, aí, né? Aqui, principalmente aqui, que foi o que possibilitou, não é, a migração dos seres humanos da Ásia para a América. Tá? Então, aqui é o Estreito de Bering. Hoje, né, ele está lá, ele é um estreito, ou seja, não tem ligação de terra entre a Sibéria e o Alasca. Tá? Com as eras glaciais, isso aqui se congelou, virou uma grande geleira aqui, o que possibilitou a vinda, não é, a migração dos seres humanos para a América. Existe uma grande controvérsia em relação a isso, a chegada do homem na América, né, porque os fósseis mais antigos, eles têm aí em torno de 12 mil anos, 13 mil anos. Entretanto, aqui na Serra da Capivara, no sul do Piauí, no Brasil, a Miede Guidon, uma grande arqueóloga, descobriu aí fogueiras de 50 mil anos. É um mistério, né? E a gente sabe como é que você diz, como é que fogueira? Acho que eu já falei para vocês. Como é que você distingue de um incêndio acidental? Como eu já disse aqui na aula, como os bombeiros sabem a origem de qualquer tipo de incêndio. Por quê? Existe uma configuração. Uma fogueira, ela tem lá, a técnica de fazer fogueira, você colocando a lenha em um determinado formato, ela acaba se fossilizando naquele formato. Então, existe, inclusive, uma tese, tá, de que você poderia ter uma migração transoceânica aqui, tá? Inclusive Ilha de Páscoa, essa coisa toda. Por quê? Porque esse nível do mar diminuiu. Aqui a gente não está vendo aqui tanto de ilhazinha que tem aqui na Melanésia e na Micronésia, tá certo? Que pode ter, né, os seres humanos transitado aqui. É uma tese controversa, mas de toda forma, né, se tem a teoria aí de que, né, esses seres humanos podem ter vindo em mais de um movimento migratório por essa ponte. Um outro elemento interessante que a gente observa em relação aos índios brasileiros, tá certo, é que nem todos têm a prega mongólica, que é uma característica dos índios, assim, 90% dos índios, né, norte-americanos e brasileiros têm exatamente uma característica aqui, né, dos povos aqui orientais, pelo olhinho puxado. Entretanto, os Nambiquara, por exemplo... Professor, qual a característica? Desculpa. Oi? Qual a característica que eu não ouvi Olho direito? puxado, a prega mongólica. Sim. Isso é chamada prega mongólica. Tem uma preguinha a mais no olho que faz com que o olho seja puxado. Então, isso é uma característica bastante interessante. Mas, por exemplo, os índios Nambiquara, brasileiros, eles não têm prega mongólica, né? E tem traços negroides, entendeu? Como os aborígenes, os aborígenes australianos, certo? Sabendo-se que Java é uma ilha, e que o Homo erectus já estava lá. Então, se tem essa possibilidade, né, da navegação ser uma coisa muito antiga, certo? E que não teria restos, porque, enfim, né, uma embarcação é um negócio que vive dentro d'água, e quando ela apodrece, ela afunda e ninguém acha mais, né? Então, existe, inclusive, uma experiência de um aventureiro aí, né, nórdico, chamado Kontik, né, que ele fez essa viagem, tá certo? Com um barco primitivo e conseguiu fazer a travessia, né? Até tem um filme, Aventura do Kontik. Vocês podem, é um filme até bem realizado. Enfim, de toda sorte, né, o Homo sapiens, ele ocupa todo
todo o mundo, certo? É a espécie que vai realmente se disseminar pelo mundo. Aí ele divide em duas cenas, existe um pouquinho de divergência entre a delimitação temporal que o Biffen faz e que o Walter Neves faz, mas é mais ou menos isso aí, certo? Então, o que acontece? Então, o Homo sapiens aparece na África do Sul e no Oriente Médio, né? Eu falei 200 mil, mas 100 mil anos é que a gente tem uma abundância maior de evidências, tá certo? Aí diz ele, no Oriente Médio, vemos o Homo sapiens, ele chama de Homo sapiens sapiens, né? Para diferenciar, muita gente denomina Homo sapiens heidelbergensis e Homo sapiens neanderthalensis para aquelas duas espécies, né? E aí Homo sapiens sapiens. Não apenas enterrando os seus mortos dentro de covas, como, na verdade, também andam fazendo os neandertais, né? Mas depositando peças das carcaças de animais junto aos mortos, aparentemente como se fossem oferendas, tá? Aí tem um sepultamento aí, aqui está o sepultamento escavado, né, o esqueleto encontrado, tá certo? A foto, né, uma reconstituição, né, você vê que eles têm várias contas, né, em torno do corpo dele, e uma hipótese, né, de como esse homem deve ter sido enterrado, né, com aí uma roupa bastante elaborada. Na África do Sul, né, estão usando torrões de ocre vermelho, também é uma evidência que foi encontrada, embora não fique claro o que fazem com eles. E também estão afiando pedaços de ossos para fazer arpões. São os primeiros utensílios feitos de outro material que não a madeira ou a pedra. Mas a madeira tem alguma evidência? Não, porque a madeira apodrece, né? Mas a gente infere, né, que várias ferramentas, né, elas tinham cabo de madeira, como os machados. De toda sorte, né, pela primeira vez são encontrados implementos, ferramentas feitas de ossos e de marfim também. Bom, aí o professor Walter Neves diz o que aconteceu nesse momento aí foi a chamada explosão criativa do Paleolítico Superior, que ele, né, demarca em 50 mil anos antes do presente, e o Miffen 60 mil anos antes do presente, certo? Aí está aí um menininho bosquímano já com arco e flecha, né, com uma ferramenta bastante mais sofisticada, né, do que aquela ferramenta que a gente observou aí dos neandertais, certo? Então, diz ele, entre 250 mil anos, o Homo sapiens apresentava as mesmas características comportamentais e limites cognitivos dos outros hominíneos, como os neandertais. Tem que relativizar isso um pouco, né? A evolução ela não ocorre por saltos. A gente tem visto isso, tá certo? Então, essa é uma interpretação do professor Walter Neves. A gente vai ver a interpretação também aí do Hertz, que é um pouquinho diferente em relação a isso. De toda sorte, né, ele diz, né, que foi quando surgiu esse tal módulo de significação do cérebro, né, os seres humanos começaram a simbolizar, desencadeando o que ele chama de explosão criativa do Paleolítico Superior, certo? Então, 50 mil anos, como ele diz, né, é a idade, digamos assim, a origem comportamental do Homo sapiens. A origem física, 200 mil anos, mas essa origem comportamental, em torno de 50, 60 mil anos atrás. Bom,
Aí vem a tal da cena 2, colocada pelo Mithen, certo? Que a gente vai, né, digamos assim, enriquecer com as evidências aí que o Walter Neves coloca. Então, dizer, né, a partir disso, 50 mil anos, 60 mil, como eu havia dito, no sudeste da Ásia, aí já tem uma evidência, há evidências, né, porque o Homo erectus estava na ilha de Java há 400 mil anos, tá, provavelmente deve ter chegado lá embarcado, mas as evidências, né, de embarcações aí em torno dessa data aí, 60, 50 mil anos, né, que é quando o homem chega na Austrália. 60 mil anos. Ele chegou lá como? Na Austrália não tem jeito. Na Austrália não existe ponto de terra na Austrália. Então, os seres humanos chegaram na Austrália por meio de embarcações. Então, ele diz, a restrita série de ferramentas de pedra agora deu lugar a uma grande diversidade de objetos fabricados com vários materiais diferentes, incluindo o osso e o marfim. Como disse o professor Neves aí, enquanto você tinha uma caixa de ferramentas de um Neandertal, tinha aí cerca de 20 ferramentas especializadas, não é? No caso do Homo sapiens, eram 100 ferramentas, cerca de 100 ferramentas. Então, aqui nós já temos aqui as agaias, pontas, aqui já ponta de flecha, viu por quê? Como é que eu sei que é a ponta de flecha? Porque tem esse pendãozinho aqui, tá? Pontas de flechas, né? Agulhas, tá certo? Feitas aí de osso, o que indica, né, já o uso de tecelagem, né, do desenvolvimento da tecelagem, buris e adornos. Quer dizer, olha aqui, a gente começa a achar adornos feitos de conchas, certo? O que denota exatamente essa explosão criativa, como diz aí o Walter Neves. Inclusive, uma coisa que ele aponta que eu acho bastante importante, passa a existir nessa evidência de ferramentas de pedra, osso, marfim, etc., uma estilística, ou seja, né, começa a ter pontas diferentes de outras, não por questões de engenharia, digamos assim, mas por questões estéticas. Né? Então, o que evidencia a etnicidade, ou a diversidade cultural, que é o que a gente vai estudar nessa disciplina. Então, essas ferramentas, né, elas tinham o seu aspecto, digamos assim, prático, mas também o seu aspecto estético, né, o que denota essa questão, né, do simbolismo. Tá? Ele diz, os próprios atores estão criando o cenário, construindo moradias e pintando paredes. Aí é muito interessante essa parte. Né? Essa é uma visão aqui, é um visão belíssimo, pintura rupestre aí, né? Na Gruta de Altamira, na Espanha. Olha que coisa, você vê aqui que aqui não existe apenas, vou desenhar uma coisa para representar um animal. Sim, vai desenhar uma coisa figurativa, mas esteticamente, né, bastante elaborada. Então, aqui existe aqui um cuidado estético evidente, não é, nessa pintura, que nos leva a concluir que é uma forma de arte. Né? Aqui, essa pintura, não há dúvida nenhuma, né, que não é apenas uma expressão figurativa de um animal, ela sendo uma expressão figurativa, entretanto, não é, o cuidado estético é bastante acurado, o que indica aí que se trata de uma obra de arte. Né? Então, diz o Mithen, né? A Europa agora resplandece com as cores das pinturas rupestres, 30 a 12 mil anos atrás, apesar das paisagens terem se tornado extremamente gélidas no meio do último período glacial.
Isso aí, né? O último período glacial se estendeu até 10 mil anos atrás, relativamente isso, né? Então, essa coisa da vida nas cavernas, ela surge exatamente aí nesse período, quando surgem também as primeiras esculturas, né? Certo? Né? Aí ele diz, à medida que as placas de gelo começam a retrair-se, o palco torna-se ainda maior com o acréscimo da América, né? nesse processo. Então, diz ele, a era glacial chega ao fim, 10 mil anos atrás, né? com um rápido período de aquecimento global. Isso marca o fim do Pleistoceno, a penúltima era geológica, né, quando o ator é conduzido até o mundo quente do Holoceno. Nós vivemos no Holoceno, nesse momento. E aí, eu acho que uma observação bastante interessante que o professor Neves coloca, não é que, né, nesse período aí que aparecem, né, os sepultamentos ritualizados, né, você viu que naquele período anterior você tinha animais sendo enterrados junto com os seres humanos, mas aquele outro, né, aquela outra gravura lá está meio deslocada ali, a outra gravura devia estar aí, a questão das contas e tal. Então você começa a perceber, tá, a presença, junto com o sepultamento, né, de oferendas, indicando, evidentemente, né, um sentimento religioso, que é evidenciada naquela estrutura mais antiga, já descoberta, eu ia reproduzir aqui, mas não deu tempo, tá certo? Né, de uma figura meio homem, meio leão, né, quer dizer, aquela estatueta de cerca de 30 mil anos, né, que indica, não é, essas estatuetas meio homem, meio animal, elas são muito associadas, né, a religiões animistas. Então, é nesse momento, tá certo, que surge então, o sentimento religioso, e uma coisa fundamental, né, e aí também interpretativo, tá certo, a nossa angústia existencial. Né? Isso vem com a última fase da evolução humana, a partir do momento que a gente simboliza, né? De onde venho, quem sou, para onde vou, é a pergunta filosófica fundamental. É quando também surge o celibato, a homossexualidade e o suicídio, segundo Walter Neff. Não sei de onde ele tirou essas evidências, né? De toda sorte, tá certo? Né? Nós temos aí, exatamente nesse período, uma explosão de criatividade, e é só aí, né, que os seres humanos migram da África para o resto do mundo. E a cena final? Aí é que tá, né, gente? Assim que começa a cena 3 do ato 4, a última, observando pessoas no Oriente Médio cultivando plantas e depois domesticando animais. É isso, a agricultura e a domesticação dos animais, podemos chamar isso, né, de agricultura e o pastoreio, ou agropecuária, digamos assim. Eu já falei isso para vocês aqui na disciplina. Ela surge, ela é inventada em vários lugares do mundo, independentemente, mas ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né, ela surge há 10 mil anos atrás. Tá? E aí, o que acontece? Uma característica fundamental da cultura, né, que é a aceleração, tá, do acúmulo cultural. Realmente, a gente tem que admitir que houve um salto aí. Então, ele diz, os acontecimentos agora passam como um raio, uma velocidade estonteante. Então, as pessoas criam aldeias e depois cidades. Existe uma associação muito forte entre a inversão da agricultura e a urbanização. Isso aí, a partir do momento em que houve uma especialização em relação, não é, aos produtores e consumidores de alimentos, porque a gente já deu esse exemplo aqui, né, numa sociedade primitiva,
todos produzem e consomem alimentos. A partir de um determinado momento na história da humanidade, houve a divisão entre produtores e consumidores de alimentos. Segundo Marx, essa foi a primeira, foi o que informou a divisão de classes na sociedade humana, certo? A partir do momento em que você se especializou um grupo de seres humanos ou uma classe de seres humanos e passaram a se dedicar a produzir alimentos. Enquanto outros grupos, em sociedades hierarquizadas, certo? E você imagina aí o Egito, né? Ou os Incas, os Astecas, né? Você tem aí uma vida urbana separada da vida rural, né? Onde se desenvolvem aí, né, as classes dirigentes, né? O rei, o déspota, né? Quer dizer, aquele representante de Deus na Terra, que tem o papel de organizar aquela sociedade que cresceu muito demograficamente. Essa questão fundamental. A partir do momento em que a agricultura ela é inventada, né, existe aí uma explosão demográfica no mundo, né, porque as pessoas vão se alimentar melhor, o acesso ao alimento de uma forma mais rápida, né? Por outro lado, elas estão sedentarizadas, o que favorece, né, o aumento das famílias, até porque a necessidade de mão de obra era muito grande naquele momento, tanto na agricultura, principalmente quando a agricultura ela se torna uma agricultura hidráulica, irrigada. O que vai acontecer na América pré-colombiana e nos Andes, aí os Incas, os Astecas, os Maias, como também no Egito. Então, aquela primeira forma de agricultura, que é a agricultura de vazante, ou seja, o rio sobe, o rio enche, o rio vaza, tá certo? Nessa vazão do rio, na época da seca no rio, você tem aquelas margens que são margens bastante férteis. A primeira forma de agricultura foi desenvolvida ali. Mas com o aumento da população, chegou um determinado momento, né, que essas margens não foram mais suficientes para produzir alimentos suficientes, né, para alimentar a população sempre crescente. Então, a segunda forma, né, de agricultura é aquela da derrubada e da queimada. Você vai derrubando a queimando, e você tem que levar a água até lá. Como é que você leva a água até lá? É por intermédio de irrigação. Na época, como? Abrindo valetas, né? Canais, tá certo? Então, você precisa de muita gente para isso. Então, é essa relação aí entre produção de alimentos, o aumento da população e a necessidade de mais alimentos, essa dialética, no sentido marxista da palavra, é que vai desencadear o nosso modo característico de vida no mundo moderno, tá certo? Então, ele diz, sucessões de impérios emergem e caem. Os mais antigos têm 5.000 anos, né? Os sumérios, os assírios, depois os egípcios. Né? Os objetos de cena tornam-se ainda mais prevalentes, diversos, complexos. Em não mais que um instante, carroças viraram carros, e escrivaninhas transformaram-se em computadores. Depois de quase 6 milhões de anos de relativa inércia, é difícil compreender o sentido dessa agitada cena final. É isso. Então, chegamos aí ao que somos, ao objeto da antropologia social, né, que são os seres humanos contemporâneos, né, em que a diversidade cultural ela vai ser bastante proeminente. Ok?